Olá! Nesta aula nós veremos como foi feita a administração das colônias portuguesas no período colonial. O sistema administrativo implantado deveria ter algumas preocupações, pensando no sistema colonial e nas práticas mercantilistas. Deveriam reduzir despesas, aumentar a arrecadação de impostos e defender o território. Para isso, optou-se principalmente pelo sistema de capitanias e posteriormente por uma implantação de um governo geral. O sistema de capitanias foi criado em 1534 pelo rei de Portugal, Dom João III. Foi baseado em sistemas já existentes nas ilhas do Atlântico, como Açores, Cabo Verde, São Tomé e Madeira. O referencial seria o ponto de divisão estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas até o litoral. Foram criadas 14 capitanias. As capitanias foram uma forma de transferir à iniciativa privada a tarefa da colonização, inclusive as despesas que com ela viriam. Os donatários não tinham o direito à propriedade das terras, somente o direito de governar. E as terras não poderiam ser vendidas ou doadas. A posse seria de pai para filho, por isso capitanias hereditárias. E também não poderia ser dividida entre os outros filhos, sendo assim indivisíveis. Elas poderiam ser divididas em sesmarias, para que outras pessoas pudessem cultivar as terras, mas continuaria sendo uma mesma capitania. Havia as capitanias principais e as subalternas. Não eram categorias fixas. O momento definiria se uma se submeteria à outra, em situações como invasões ou lutas com os povos nativos. Uma das mudanças diz respeito ao título do governador. Nas capitanias principais, eles eram chamados de capitão-general geral da capitania e nas subalternas de capitão-mor de capitania. Além das capitanias hereditárias, havia as capitanias gerais ou da coroa, como por exemplo a da Baía de Todos os Santos em 1549 e a de São Sebastião do Rio de Janeiro. A capitania era recebida pelos donatários por meio de 2 documentos regulamentativos, o foral e a carta de doação. A carta de doação estipulava aspectos políticos, administrativos, como os poderes governamentais cedidos aos donatários. O regime de sucessão da governança, ou também qual seria a área do território adquirido. O foral dizia respeito aos direitos e deveres dos donatários, ou seja, estabelecia detalhes fiscais, como quais impostos seriam pagos ao donatário ou à coroa. Das 14 capitanias hereditárias, apenas 2 prosperaram, a de Pernambuco e a de São Vicente. As capitanias eram ligadas diretamente a Portugal. Ela era a maior unidade administrativa da colônia e se dividia em comarcas, que se dividiam em termos, os termos em freguesias e as freguesias em bairros. Nas vilas existia a Câmara Municipal ou Senado da Câmara, que era um órgão de administração local, que tinha o juiz-presidente e os oficiais da Câmara. O juiz poderia ser ordinário, se eleito e ele não era remunerado, ou poderia ser de fora, se fosse escolhido por nomeação do rei e ele era remunerado. Os oficiais eram compostos por 3 vereadores e um procurador. Eles eram eleitos pelo chamado cidadão de bem, que eram os grandes proprietários, e também não eram remunerados. A administração colonial passou por alguns administradores: os Avis, a administração filipina, os Bragança, o Marquês de Pombal e Dona Maria I. O governo geral foi criado em 1548. Ele não eliminou o sistema de capitanias. Esse só foi extinto com o Marquês de Pombal em 1759. A capitania da Bahia tinha sido comprada pela coroa e foi escolhida para ser sede do governo. O primeiro governador foi Tomé de Souza, que fundou a cidade de Salvador, a capital da colônia. Ele foi preciso por conta do fracasso do sistema de capitanias, por um melhor sistema de defesa do território e por uma tentativa cada vez maior de centralização do governo e da administração pública. O regimento foi um documento recebido pelos governadores que estabelecia quais eram seus poderes. Cabia a ele coordenar os problemas relativos à defesa do território, ao incentivo da economia, à administração pública, à justiça e à cobrança de impostos. Pela grande extensão do território, na maioria das vezes, as câmaras municipais eram muito mais efetivas na administração colonial.